Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gramaticando. Sabe quando você fala uma frase que não soa bem? Como a gente fomos ou os alunos estudou, o nome disso é erro de concordância verbal. E hoje a gente vai te ensinar a como evitar isso, com regras práticas e exemplos simples. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e tem mais informações sobre o vídeo. Agora eu vou falar sobre a parte gramatical da concordância verbal. A concordância verbal acontece quando o sujeito e o verbo eles estão juntos de forma harmônica, ou seja, eles concordam em número e em pessoa. Se o sujeito está no singular, o verbo também tem que estar no singular. E se o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar no plural. E além disso, o verbo deve concordar com as pessoas do discurso, que é a primeira, segunda ou terceira. Para quem não se lembra, a primeira pessoa é quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira é de quem se fala. Olhando para o exemplo que eu trouxe aqui na lousa, minha tia adora flores. O sujeito está na terceira pessoa do singular e o verbo também, porque ele está concordando. Se eu alterasse o sujeito para o plural, ficaria minhas tias adoram flores. O verbo ele se transformaria e concordaria com o sujeito. Agora a gente vai para o exemplo prático. O time jogaram bem hoje. Jogaram? Mas o sujeito é o time no singular, então o correto seria: o time jogou bem hoje. Ah, então é isso. O verbo segue o sujeito que está no singular, não que parece plural. Onde você está olhando? Ah, pra nenhum lugar, vamos? Agora nós vamos analisar como o verbo ser se comporta com diferentes sujeitos. No primeiro exemplo, temos o sujeito simples no singular. O aluno é dedicado. Pelo núcleo da frase o aluno estar no singular, o verbo ser tem que fazer a concordância e ficar no singular também. No segundo exemplo, temos o sujeito simples no plural. Os alunos são dedicados. O núcleo da frase está no plural. Assim, o verbo também tem que passar pelo plural para fazer a concordância. No terceiro exemplo, temos o sujeito composto antes do verbo. Pedro e Lucas são amigos. Nessa frase, podemos observar que a gente tem dois núcleos, Pedro e Lucas. Então, o verbo fica no plural para concordar. Assim, Pedro e Lucas são amigos. No quarto exemplo, temos o sujeito composto depois do verbo. São inteligentes Pedro e Lucas. O verbo concorda com o sujeito composto, então fica no plural. É sobre o que o trabalho? O professor e o aluno explicam o trabalho. Dois núcleos, verbo no plural. O professor e o aluno explicaram o trabalho. Ah, então ninguém foi sozinho. A concordância também é feita em dupla. Tá bom. Mas sobre o que é o trabalho? Meu Deus. Ô, Pro. Oi. Como a gente teve a aula de concordância verbal, eu não entendi muito o verbo ser. Você pode me explicar, por favor? Posso sim. O verbo ser, ele faz a concordância de duas maneiras principais, com o sujeito e com o predicativo do sujeito. O verbo ser é um verbo de ligação, ou seja, ele não indica ação, mas serve para ligar o sujeito a uma característica, chamada de predicativo do sujeito. Ele é usado para expressar identidade, origem, profissão e estado permanente. Quando indica identidade, mostra quem o sujeito é. Por exemplo, Maria é médica. Aqui, Maria é o sujeito, é o verbo de ligação e médica é o predicativo, característica que define Maria. Também pode indicar origem ou nacionalidade, como em eles são brasileiros, em que brasileiros mostra de onde o sujeito procede. Além disso, o verbo ser pode expressar profissão, cargo ou função, como em meu pai é professor, ligando o sujeito àquilo que ele faz. Por fim, pode indicar um estado ou condição permanente, isto é, uma característica estável, como em o céu é azul. Em todos esses casos, o verbo ser tem o papel de estabelecer uma relação de identidade ou qualidade duradoura entre o sujeito e o predicativo. Agora vamos falar sobre os verbos impessoais. Esses verbos são chamados assim porque a ação que eles expressam não é feita por ninguém em específico. Dessa forma, eles sempre ficam no singular, independentemente do tempo verbal ou da quantidade envolvida.
Um dos exemplos mais comuns é o verbo haver, com o sentido de existir. Por exemplo, há muitas pessoas na sala. Perceba que, mesmo sendo muitas pessoas, o verbo continua no singular há. Se eu dissesse houveram muitas pessoas, estaria errado, porque esse verbo, nesse sentido, é impessoal. Outro exemplo é o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Faz 2 anos que viajei. Mesmo que sejam 2 anos, o verbo continua no singular. E temos também os verbos que indicam fenômenos na natureza, como chover, nevar, trovejar, ventar. Por exemplo, choveu muito ontem, ou nevava bastante naquela cidade. Esses verbos não têm sujeito, porque não dá para dizer que alguém está fazendo a ação de chover ou nevar, certo? Então, sempre que o verbo for impessoal, lembre, fica no singular. Agora vamos para os casos especiais, que são aquelas situações em que a concordância verbal pode mudar um pouquinho dependendo do sentido da frase. O primeiro caso é quando o sujeito tem a conjunção ou. Se o ou der a ideia de exclusão, o verbo fica no singular. João ou Pedro vai ganhar o prêmio. Apenas um dos dois vai ganhar. Por isso, o verbo está no singular. Mas se o ou der a ideia de adição, o verbo vai para o plural. A alegria ou a tristeza fazem parte da vida. Aqui, as duas coisas fazem parte da vida, por isso o plural. Outro caso é o nem. Quando usamos essa estrutura, o verbo vai para o plural. Nem o professor, nem os alunos entenderam a explicação. Também temos o sujeito ligado por com, que dá a ideia de companhia. O pai com o filho foram ao mercado. Perceba que o verbo vai para o plural, porque o pai e o filho foram juntos. Fique agora com os erros de gravação. Marajá vai te ensinar. Dig-dig-já. Marajá vai te ensinar. Aperta essa curtida. Vem com a Marajá aqui, que a sua nota tá garantida. No plural, o professor e o aluno explicam. Ai, calma. É o meu. O time jogaram bem hoje. Eu paro, eu pego a dica. Meu Deus. Ai, tá filmando. Que retardado, tá mexendo no celular. Nem eu, oxi. Agora, irmão, que é isso? É nóis. Ô, professora.